Oi, gente, boa noite. Hoje é segunda-feira, 12 de maio. Tudo bem por aí? Por aqui tudo certo. Semana nova começando, que a nossa semana seja leve e cheia de boas notícias, porque a gente merece. Veja os destaques da edição de hoje. Imprudência no trânsito. Mulher sofre acidente no dia do aniversário e morre 2 dias depois no hospital em São José. Em busca de conscientização, Jacareí faz ação educativa com futuros motoristas. Suspeito de participação no assassinato de peão em Lagoinha é identificado e preso pela polícia. É de encher os olhos. Começou a temporada de baleias no litoral norte. Sejam bem-vindos, o TH Mais Notícias começa agora. Um homem de 63 anos foi preso em flagrante por estupro em Cachoeira Paulista. O crime foi ontem à noite e hoje ele participou de uma audiência de custódia. Quem traz as informações sobre esse assunto é a Letícia Keller. Este crime foi registrado como estupro de vulnerável e violência doméstica. A vítima é uma criança de apenas 11 anos. De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública, a vítima foi levada para atendimento médico na Santa Casa e lá foi submetida a alguns exames. O caso foi registrado por volta das 7 da noite de domingo no bairro Jardim Trabalhista, em Cachoeira Paulista. O homem de 63 anos, apontado como autor do crime, foi preso em flagrante. Letícia Keller, de São José dos Campos, para o TH Mais Notícias. Sabe o que deixa essa história mais dolorosa ainda? Que o homem era próximo da criança, uma menina. Era aniversário dessa criança. A criança pediu para passar o dia na casa do padrasto e do pai dele, que ela considerava como avô. E foi esse avô, segundo consta no boletim de ocorrência, que levou a menina para o quarto depois do parabéns. Foi o padrasto quem flagrou o abuso e, atordoado, partiu para cima do pai. Essa não foi a única notícia relacionada a estupro de vulnerável aqui na região. Tem um outro caso sendo investigado. A Delegacia da Mulher está investigando um homem de 43 anos por 2 crimes, estupro e ameaça. A história também é forte. Eu li o boletim de ocorrência, mas eu vou poupar vocês e principalmente a família da vítima de dar os detalhes mesmo desse crime. Em resumo, foi o seguinte: esse homem que está sendo investigado entrou com uma menina de 10 anos no banheiro de um supermercado. E lá, ele levantou a roupa da menina e passou a mão no corpo dela. Sabe como essa história foi descoberta? Porque esse homem fotografou a garota e, por engano, enviou as fotos para o irmão da menina, que também estava no supermercado. Para a polícia, a mãe das crianças disse que os filhos foram ameaçados pelo criminoso, que chegou a dizer à menina que mataria a mãe caso a criança contasse o que aconteceu. Você ouvindo isso, você pode estar se perguntando assim: mas Marcelo, o que esses dois estavam fazendo no supermercado com esse cara? Esse cara tinha sido companheiro da mãe das crianças, ou seja, ex-padrasto, era uma pessoa próxima. Essa história absurda só foi descoberta no dia seguinte ao fato. E quando a família tomou conhecimento de tudo, foi até a casa desse homem. Aí ele se sentiu ameaçado e ele mesmo chamou a polícia militar. Para a polícia, ele confessou o crime. Todo mundo foi para a delegacia, mas como não teve o flagrante, ele acabou sendo liberado. Como é um crime sexual contra menor de idade, a Secretaria de Segurança Pública não forneceu detalhes da ocorrência, apenas confirmou que a polícia está em diligência para esclarecer os fatos. Vamos respirar junto comigo, porque são 2 casos que mexem demais com as pessoas que são do bem, com as pessoas que condenam absurdamente esse tipo de crime que não tem justificativa, não pode ser normalizado. Acontece mais do que a gente imagina e com pessoas normalmente ligadas à família, as pessoas que deveriam proteger, que deveriam cuidar. São as pessoas que acabam usando dessa proximidade para aprontar com essas crianças que depois ficam marcadas para sempre. Vamos respirar e vamos continuar o nosso noticiário. Eu sempre torço para que às segundas-feiras as coisas sejam leves, para que a gente possa começar bem a semana, mas dificilmente isso acontece, né? Tem um outro caso que a gente está acompanhando e acho que vocês se lembram que a gente tem novidades sobre esse caso para dividir com vocês. Vocês lembram daquele caso do peão que foi assassinado na porta da borracharia onde ele trabalhava? O crime foi no finalzinho de abril, na cidade de Lagoinha.
a polícia conseguiu identificar e prender um homem suspeito de participação no crime. A polícia também apreendeu o celular desse suspeito. Esse material agora vai passar por perícia, na tentativa da polícia encontrar mensagens que indiquem o envolvimento de outras pessoas nesse crime. Esse crime que aconteceu no dia 30 de abril, a vítima é Matheus Expedito de Campos, de apenas 24 anos, que foi morto na frente da borracharia onde ele trabalhava. E aí, para quem não lembra, o que aconteceu no dia 30? O Matheus, ele acordou, mas antes de ir trabalhar, ele foi tomar café da manhã com um amigo. Foi em uma pastelaria ali da região central da cidade. Eles comeram e aí o Matheus, ele seguiu em direção ao trabalho junto desse amigo. E aí quando eles estavam na porta do estabelecimento, passaram dois homens em cima de uma moto. O garupa atirou contra o Matheus. O amigo dele, que estava junto, não se feriu, conseguiu inclusive prestar o primeiro socorro ao Matheus, conseguiu levá-lo até o hospital, mas o Matheus infelizmente não resistiu e morreu. Na época, o pai do Matheus prestou depoimento à polícia, contou que o filho teria se envolvido em uma briga de bar há um tempo atrás com um suspeito que já era conhecido no meio policial. Então, a Polícia Civil trabalha com a possibilidade desse crime ter sido cometido por vingança. E agora, nesse fim de semana, a polícia chegou nesse suspeito, nesse homem de 48 anos que foi preso. E claro, agora a Polícia Civil continua com as investigações na tentativa de encontrar os outros criminosos. De São José dos Campos, Leonardo Lobo. O Dia das Mães foi bem triste para uma família de São José. Morreu ontem uma mulher que estava internada, mas que acabou não sobrevivendo a um acidente na Dutra. O acidente foi na sexta, quando ela voltava das comemorações pelo seu aniversário de 50 anos. Após 2 dias internada, a dona Silvana, de 50 anos de idade, faleceu no Hospital Municipal de São José dos Campos. Ela foi atropelada por um caminhão no dia do seu aniversário, na última sexta-feira, por volta das 3 horas da tarde, enquanto voltava para casa. Ela estava na rodovia Presidente Dutra, na altura do quilômetro 146, trecho do Vista Verde, bairro da região leste de São José dos Campos, quando foi atropelada por um caminhão. O motorista não parou e não prestou atendimento. Ela foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal da cidade, onde teve o início do seu tratamento, porém não resistiu aos ferimentos e faleceu no domingo, Dia das Mães. Agora, a Polícia Civil investiga o caso se utilizando das imagens cedidas pela concessionária da rodovia, a CCR Rio SP, para tentar identificar o motorista causador do acidente. De São José dos Campos, Pedro Coralha. Hoje teve mais um acidente na Dutra. Um motociclista morreu depois de bater na traseira de um caminhão hoje à tarde. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o acidente foi por volta das 3h30 da tarde no trecho de São José, perto da Vila Betânia. O tráfego precisou ficar parcialmente interrompido para o trabalho da perícia. Vamos ver como é que está a situação neste momento, ao vivo na Dutra. Será que ainda tem interdição em função desse acidente? Quem traz as informações para a gente agora é a Beatriz Plaça. Bia, boa noite, bem-vinda. Olha, já te adianto que o motorista vai precisar ter muita paciência. Boa noite para você, Marcela, e para todo mundo que acompanha a TH+ Notícias. Já vou pedir para o Claudinei Salles mostrar para vocês como está a situação aqui. Nós estamos na passarela, no quilômetro 152. E olha só essa imagem impressionante. Muito congestionamento, muito trânsito no sentido São Paulo. Vai até lá na frente, próximo à entrada de Jacareí, por causa do fluxo aí, o aumento de veículos nesse horário, porque o pessoal está saindo do trabalho, está voltando para casa. Então, realmente é por esse motivo, não por causa do acidente que aconteceu hoje no período da tarde. Então, o motorista precisa ter aí muita cautela também, porque tem muito carro passando, muitos caminhões. E aí a Polícia Rodoviária Federal disse pra gente que esse trânsito também está assim por causa das obras da CCR, que é a empresa aqui que monitora a rodovia. E aí, Marcela, a gente lembra também o pessoal de casa no sentido Rio de Janeiro. Claudinei vai mostrar para vocês que o trânsito não está tão intenso quanto no sentido São Paulo, mas a gente lembra aí o pessoal que está assistindo que hoje
está tendo aí o transporte de uma carga especial. Esse transporte, essa carga, né, é um gerador bem grande, de grandes dimensões. Para o pessoal de casa ter uma noção, pesa mais de 600 toneladas e equivale a um prédio de 2 andares de altura. Então essa carga está indo bem devagar aqui pela rodovia Presidente Dutra, no sentido Rio de Janeiro. Há uma velocidade máxima aí de 20 km por hora. Saiu de Caçapava hoje pela manhã, por volta aí de umas 10h30 da manhã, e está seguindo no sentido Rio de Janeiro, até a cidade de Itaguaí. Tá? Então, o motorista que for pegar a estrada precisa ter essa atenção. A Polícia Rodoviária Federal disse pra gente que essa carga já está chegando ali no limite de Caçapava e Taubaté. Então, provavelmente amanhã eles devem continuar esse transporte até o Rio de Janeiro. O motorista vai precisar ter calma e tranquilidade. Eu volto com você no estúdio. Bia, obrigada pelas informações, viu? Boa noite para você, boa semana. Em Caraguatatuba, um motorista de ônibus foi preso em flagrante durante a madrugada. Sabe o que ele estava fazendo? Manobras perigosas, tanto que o ônibus acabou batendo no muro de uma casa no Morro do Algodão. Foram os próprios moradores do bairro que chamaram a polícia. Quando os policiais chegaram, eles viram que o motorista apresentava sinais de embriaguez. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi levado para a delegacia. O caso foi registrado como embriaguez ao volante. A Prefeitura de Caraguá disse que o motorista, que é de uma empresa ligada à Prefeitura, foi desligado hoje por justa causa. Ele continua preso, segundo a Prefeitura. Ainda de acordo com a Prefeitura, não tinha nenhum passageiro embarcado no ônibus no momento do flagrante. Na tentativa de levar educação de trânsito para os futuros motoristas e para os atuais motoristas também, Jacareí fez hoje uma blitz diferente. Entre os agentes estavam crianças de uma escola municipal. A brincadeira, em forma de aprendizado, foi para alertar sobre a necessidade de respeitar as leis de trânsito. Vias sinalizadas, agentes posicionados, tudo indica que uma blitz está acontecendo. Mas espera aí, esse pessoal parece um pouco jovem demais para trabalhar, não é? Calma. Eles são os mais novos agentes mirins de Jacareí que participam da campanha Desacelere. Seu bem maior é a vida. É muito importante, é muito legal, é muito interessante, eu gostei bastante e é muito bom. É uma oportunidade única. De vez em quando eu vou para sair na rua, eu fico observando os carros. Tem gente que respeita, tem gente que não respeita. E é bem difícil lidar com quem não respeita, né? O João Vicente contou que é muito atento ao que aprende em sala de aula. Eu acho muito importante para as crianças aprender como que é, respeitar as leis da gente de trânsito. E, aprender mais, ter mais aprendizagem sobre a agente de trânsito. E a Blitz é uma das coisas que ajuda a gente nisso. A ação feita com os estudantes foi desenvolvida pela Secretaria de Mobilidade Urbana. Ele tem como função transformar as crianças em fiscais dos adultos que com ela estiver transitando, né? A gente percebeu que muitas vezes essa falha de formação vinha nos adultos, que era mais difícil mudar, e com eles a criança ela está com a plasticidade muito maior, né, de receber essas informações. E ela faz um juramento no final lá, então a gente trabalha com um curso semestral, norte, sul, leste, oeste, centro, em todas as cidades. E que ela faz um juramento que ela vai fiscalizar todos os adultos que com ela estiver andando, ou seja na moto, no carro, na bicicleta. E tem dado muito certo, já são mais de 3.000 alunos que nós formamos como agente Transmirim. E quem passa pela Blitz Mirim agradece. Muito importante, né? Tanto para a gente quanto para eles estar sabendo das regras certinho, como funciona, as leis do trânsito, tá tudo certinho. Acho que é importante sim, é importante para a gente, para melhorar o trânsito mesmo, né? Porque eles vão aprendendo agora, então futuramente vão ser melhores motoristas, eu acredito que sim, né? E ações como esta acontecem justamente no Maio Amarelo, que é um mês de conscientização sobre o trânsito. E o objetivo, além de mudar a cabeça dos motoristas atuais, é formar uma nova geração mais consciente no volante. Já faz uns 3 anos, né, nós estamos vendo um crescimento muito grande na mortalidade de motociclistas.
E o perfil dos motociclistas são todos 18, 19, 20 anos, então muito jovens, morrendo precocemente por, na grande parte das vezes, displicência, né? Excesso de velocidade, costurando no trânsito. Então, nós percebemos também que é importante formar esses futuros motoristas habilitados em pessoas mais conscientes, que têm um olhar mais empático aí do meio onde elas estão inseridas. Porque não depende só da gente, depende muito deles também, né? Dos futuros motoristas. Então você do outro lado já sabe. Com esse pedido, eu espero sinceramente que você seja tocado e que você respeite as leis de trânsito, porque convenhamos, é o básico, né? É o mínimo que a gente pode e deve fazer, mas nem sempre o mínimo é feito. Então, que esses pequenos agentes passe de fato essa mensagem para você, para todos nós motoristas, para que a gente tenha responsabilidade quando a gente está atrás de um volante, seja ele no carro, no ônibus, no caminhão, na moto, enfim. Se todo mundo fizer o básico, eu tenho certeza que os índices de acidente vão cair consideravelmente. Aí não vai ter tanta gente chorando porque perdeu uma pessoa querida, porque teve sequelas graves de um acidente que poderia ter sido evitado se todo mundo fosse civilizado no trânsito e respeitasse as leis de trânsito. Mudando de assunto agora, vou contar para vocês que a Polícia Civil de São José deu um duro golpe no tráfico de drogas hoje, viu? A gente tem imagens para dividir com vocês, porque depois de uma denúncia anônima, os policiais chegaram a uma chácara no bairro Jardim Nova América. O local funcionava como estufa para a produção de maconha. O caseiro confirmou o nome do dono da propriedade. Ele não estava no local. Foram apreendidos 22 pés de maconha, sistemas de luzes, de irrigação e de refrigeração. No quarto do investigado, havia vários sacos plásticos com maconha já cultivada e embalada, pronta para venda. No total, eram mais de 5,5 kg de maconha, além de 3 porções de haxixe e uma balança de precisão. O prejuízo ao tráfico foi estimado em R$300 mil. E teve mais apreensão de drogas, dessa vez no bairro Pinheirinho dos Palmares 2, também em São José dos Campos, e um casal foi preso. Com eles foram apreendidos mais de 27 mil porções entre crack, maconha e cocaína, num local que funcionava como casa-bomba do tráfico. O local só foi descoberto porque a polícia estava em busca de um suspeito de um outro crime, de uma tentativa de homicídio no Parque Meia Lua, em Jacareí. Olha que história, hein? Em busca de desvendar um crime, a polícia descobriu outro. O casal foi detido por tráfico de drogas e o homem vai responder também por tentativa de homicídio. Na rodovia dos Tamoios, teve uma outra apreensão de drogas. Foi no trecho de Jambeiro. 2 homens foram presos por tráfico de entorpecentes. Com ele, a polícia encontrou mais de 7 mil porções de cocaína. A droga estava no porta-malas de um carro. O veículo foi abordado na praça de pedágio durante uma fiscalização. Além da droga, o carro e os 2 celulares foram apreendidos. 6h48. Hoje, o Papa Leão XIV se reuniu com jornalistas que estão no Vaticano, acompanhando todos os passos para a escolha do novo Papa. O correspondente do Grupo Tati no Vaticano, Diego Amorim, estava nesse encontro. Na manhã dessa segunda-feira, aqui no Vaticano, o Papa Leão XIV reuniu jornalistas do mundo inteiro para uma audiência geral na Sala Paulo VI, dentro do Vaticano. Ele aproveitou a oportunidade para agradecer o trabalho dos jornalistas ao longo dos dias do conclave e pediu que os profissionais de comunicação tenham discernimento e sabedoria ao lidar com a inteligência artificial. O Papa Leão XIV fez uma saudação especial àqueles jornalistas que atuam em regiões de conflito. No fim de semana, o novo pontífice da Igreja Católica visitou o túmulo onde está o corpo do seu antecessor, Papa Francisco, reuniu cardeais que ainda se encontram aqui na capital italiana e também visitou uma igreja da Ordem Agostiniana, que é a sua ordem religiosa, aqui nos arredores de Roma. Direto da Praça de São Pedro para o Grupo Tati de Comunicação, Diego Amorim.
Hora de abrir espaço para o intervalo comercial. No próximo bloco, a gente fala sobre mercado de trabalho, tem informações sobre um concurso aberto na Prefeitura de São José, com inscrições começando agora à tarde. E tem uma entrevista muito legal sobre inteligência artificial e o desafio de usar essa nova tecnologia, principalmente por quem já passou dos 40. É o seu caso? Você está adaptado? Ou você ainda não está muito familiarizado com esse assunto? Eu quero muito saber a sua opinião. 99752-4005 é o nosso WhatsApp para você participar do TH Mais Notícias. 6h50, eu volto já. TH Mais Notícias. Oferecimento. Abratio Center Vale Shopping Piso Dutra. É Vero diferente. É Vero Abratio. Laticínios Comevap. Garantia de qualidade. Está em busca de uma renda extra? Vem ser consultor Jequiti e já comece a lucrar. Cadastre-se agora mesmo pelo QR Code ao lado e ganhe um presente exclusivo. Corra! Essa promoção é por tempo limitado, hein? Só na Jequiti você lucra 30% na venda de cosméticos e fragrâncias de celebridades. E pode ter a chance de brilhar e ganhar prêmios no palco do Roda Roda. Cadastre-se no QR Code ao lado e vem pra cá. Vem pra Jequiti. Flávia, por que o Shopping Andrômeda como mamãe? Porque aqui a gente garante o melhor negócio e quer te ver feliz de carro novo. Cronos 2024 por R$75.900. Tá barato, tá barato, tá barato. Auto Shopping Andrômeda, o pioneiro do mar. Eu comecei a comprar a Telecena quando eu vi que o meu pai comprava. Quando surgiu comprar no aplicativo, eu ia lá e comprava, tanto na digital quanto na física. Fui comprando e hoje estou aqui. Ela veio lá de Manaus, Amazonas. Cadê a Kelly? E ela comprou a Telecena e veio participar do painel do X, Kelly! Tá no palco é surreal. Você nem imagina que você vai estar aqui. É um momento muito emocionante. Fiquei um pouco assim ansiosa, emotiva, né? Mas depois passou. Roda, roda, rodou! É a viagem! A moto no valor de R$18.000. O Vale Compra! O smartphone! Eu participei do painel do X e ganhei mais de R$40.000. Continue acreditando que um dia a sua sorte vai chegar e você vai estar aqui. Abratio Restaurante, uma experiência gastronômica inspirada no lifestyle italiano, com pratos tradicionais italianos preparados com massa fresca e artesanal, garantindo uma autêntica experiência gastronômica. Abratio Center Vale Shopping Piso Dutra. Vero diferente, é Vero Abratio. Era uma vez uma garotinha muito curiosa, que desde bem cedo foi incentivada a explorar tudo ao seu redor. Wow, this is so cool. One day I will go to all these countries. Ela desenvolveu habilidades que abriram as portas do mundo inteiro e descobriu que podia ser tudo aquilo que ela sonhasse, em qualquer lugar do planeta. Maple Bear, escola canadense de verdade, com imersão em inglês. Agende uma visita. maplebear.com.br. Notícia fresquinha para você. Hoje à tarde, a Prefeitura de São José abriu inscrições para um concurso público. São 16 vagas disponíveis para 12 cargos diferentes. Entre eles, assistente de saúde com especialidade em saúde bucal, enfermagem, tem também para a gestão municipal, biblioteconomia, enfermagem, como eu falei, odontologia, terapia ocupacional, entre outras funções. Os salários podem chegar a quase R$5.000. O link para inscrição está no nosso site thmais.com.br/vale. Quem está no mercado de trabalho sabe que precisa se atualizar constantemente. A tecnologia avança muito rápido. A inteligência artificial chegou com tudo e já é realidade em todas as áreas. Para que a gente possa conversar sobre esse assunto, eu convidei aqui o Rafael para participar com a gente desse nosso quadro de Mais Empregos. Rafa, estou muito feliz de te receber aqui, tudo bem? Tudo bem, boa noite, estou feliz de estar aqui noite, também. Que bom, obrigada a você. O Rafa, você viu que até o Papa está falando em inteligência artificial e não é modo de falar, gente. Vocês viram o Diego Amorim falando que o Papa Leão XIV falou sobre o uso da inteligência artificial, os riscos que isso pode trazer, enfim. Quando a gente está no mercado de trabalho, me corrija se eu estiver errada, ou a gente se adapta às novidades,
ou a gente perde espaço. A vida é certo? assim, né? A vida certo. é assim. O mercado de trabalho imita a vida. Imita a vida. De fato, a gente precisa se atualizar o tempo todo, né, Marcela? A vida, ela é cíclica, então a gente vai evoluindo junto. E o mercado de trabalho também. E com a vinda da tecnologia, tudo se expande, tudo se amplia. Então a gente precisa adaptar-se, porque o futuro, ele é tecnológico e o presente, ele também já é, né? Se a gente olhar os números, 150% de crescimento a gente vai ter agora, nesse ano, com o avanço da tecnologia em relação aos empregos. Desculpa te interromper. A tecnologia avança, o microfone é ótimo, é tecnológico, mas ele não está funcionando bem. Então, eu vou te dar o microfone raiz, porque esse não falha. Acho que agora está funcionando. Agora está funcionando, meninos. Podemos continuar? Sim, muito bem. A tecnologia ela é bem-vinda, mas a tecnologia, por vezes, falha e a gente precisa estar preparado com conhecimento e com técnica, caso a tecnologia falhe, certo? Tem que ser ágil também, né, Marcela? Além de avançar a mudança, a gente precisa ser ágil. E a tecnologia nos atravessa nesse lugar, né? O quanto a gente tem que se adaptar ao que tem de presente e de futuro, para que, de fato, a gente consiga se manter relevante nesse mercado de trabalho presente e futuro. Agora, Rafa, a inteligência artificial, por exemplo, e todas essas tecnologias que vêm junto com a inteligência artificial, isso tudo é relativamente novo. O problema é que os mais velhos, e eu me incluo nessa, os 40 a mais, não é da nossa geração esse tipo de situação, de realidade completamente diferente dos mais novos, ali com 20 e poucos anos, que já nasceram nessa era mais tecnológica. Como que a gente pode se informar e se capacitar para que a gente, embora possa ter dificuldade, a gente não fique para trás? Existe essa crença já no mercado de trabalho e o próprio obstáculo em relação à mudança, à inclusão, a como a dinâmica se configura. E com o avanço de tecnologia, fato é, né, os nativos digitais não precisam de muito para poder se adaptar. Hoje, o próprio governo, quando a gente pensa em responsabilidade inclusiva, de acesso à tecnologia, a gente tem esse lugar de trazer a informação para que as pessoas possam se adaptar de alguma maneira. Mas também existe o autodesenvolvimento, a autogestão, quando a gente pensa que a nossa carreira, ela também é cíclica. E que se a gente não se atualiza, assim como grandes empresas que a gente tem, por exemplo, a própria Kodak, né, lá atrás, em relação à tecnologia da época, ficou para trás. Então, acho que a gente tem que ter esse olhar realmente de futuro e de entender, o que eu posso fazer para que a minha carreira ela também esteja nesse movimento. E aí, procurar por cursos, entender o que a inteligência artificial é, de fato, na prática, porque parece que está distante, né? Parece que, o que eu tenho a ver, de fato, com o futuro em relação à inteligência artificial? Só que quando a gente vai olhar no dia a dia, tem como a gente tornar o nosso trabalho mais inteligente, mais rápido, mais ágil, diminuir um tempo de tarefa. Então, entender o que eu posso ampliar minha competência a partir do que eu já tenho. E aí, acho que tem aquele lugar de você investir um tempo para você poder trazer essa ampliação na sua competência também. E isso vale para todas as áreas. É importante que as pessoas, seja lá qual for o cargo que você ocupe, a área que você atue, é importante que as pessoas se atualizem, porque em algum momento isso vai chegar àquela área. Parece que está distante também, né? Quem é de tecnologia, de desenvolvimento de software ou pessoas de dados que estão ali mais à frente, de fato estão. Mas é para todas as áreas, independentemente se você é do operacional, se você é do estratégico, se você é da parte mais de atendimento, enfim. A gente tem esse lugar de o que eu posso fazer em relação à inteligência artificial, em relação à própria tecnologia, para tornar a minha área mais eficiente. E aí, acho que quando a gente pensa em relevância, claro que muitos cargos operacionais, a gente tem ali estudos que mostram que vão desaparecer aí com o tempo. Mas se eu me entendo como estratégico em relação à minha carreira, ampliar essa qualidade dentro do que eu já sei fazer é uma maneira de eu aprender e me manter relevante no mercado, independente se eu estou numa área mais operacional, numa área não tecnológica, porque hoje tudo é tecnologia, né, Marcela? Exatamente. Acho que para fazer uma compra, muitas pessoas já se adaptaram ao digital, né? Eu não vou sair de casa, levar tempo para ir ao mercado, fila, prefiro fazer online. Então, aprender a usar a digitalização, né? A gente tem até uma habilidade do futuro que fala que a habilidade de alfabetização tecnológica, ela vai se fazer essencial até o final dessa década, 2030. Que está aí, né? Que já é agora, né? Que já é agora. Rafa, agora para encerrar, a tecnologia ela é muito bem-vinda, mas muitas pessoas ficam dependentes dessa tecnologia e não desligam nunca, porque a mensagem chega a qualquer momento. Como que a gente liga no momento certo e desliga no momento adequado? Porque senão o funcionário pira. É meia-noite, o telefone está tocando, a mensagem está chegando. A gente precisa ter esse filtro na vida real?
Essa é a pergunta do milhão, né? Como é que a gente separa o que é trabalho do que não é trabalho nessa digitalização? A gente está numa era da hiperconectividade, né? Então, antes a gente conseguia sair do trabalho, se desligar desse trabalho. Hoje a gente leva o trabalho para casa. E, fato, a gente está adoecendo enquanto sociedade, quando a gente pensa em ansiedade, nos números em relação aos transtornos mentais causados no ambiente de trabalho por essa hiperconectividade. Claro que as empresas têm sua responsabilidade e a gente, enquanto trabalhadores, trabalhadoras, o que eu posso fazer para me desligar do trabalho totalmente, né? Os workaholics, que têm esse desafio ainda mais, né? Então, entender que a gente também tem essa consciência de que como que eu vou gerir a minha carreira de maneira responsiva, não transferir para o outro, né, a minha responsabilidade, sabendo que a empresa também tem essa responsabilidade. Então, acho que criar rituais de começo, meio e fim, até onde, de fato, eu vou com o meu trabalho, aprender a dizer não é importante, a gente não sabe dizer não, né? E colocar limite na relação de trabalho. Limite com você mesma, limite com a relação do trabalho, limite com o chefe. E aí, aqui abrem muitas caixinhas, né? Mas a discussão ela é longa até pelo que a gente está vivendo em relação à sociedade, depressão, ansiedade por conta do trabalho. Então, é um desafio secular nosso, né? A gente está vivendo essa era da hiperconectividade e é um desafio para todo mundo. Vamos juntos tentando buscar essa resposta, respeitando cada realidade e se respeitando principalmente. Rafa, muito obrigada. Fica o convite para você voltar já numa próxima oportunidade para a gente continuar conversando sobre esses assuntos que são tão atuais e tão importantes para a gente. Obrigada, viu? Fico feliz, muito obrigado. Boa noite. Obrigada, boa noite. Agora a gente vai para Brasília, onde está o nosso repórter Rafael Tebas. E aqui em Brasília, a semana deve ser marcada por julgamentos importantes no Supremo Tribunal Federal. No Congresso, o clima deve ser menos intenso na comparação com as semanas anteriores. Isso porque o presidente da Câmara, Hugo Mota, e também o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, estão nos Estados Unidos, em Nova York, para um encontro com empresários. É bom pontuar, inclusive, que alguns governadores de estado também estarão nesse evento que ocorre, eu repito, em Nova York, nos Estados Unidos. Com isso, as sessões na Câmara vão ser feitas de forma remota, portanto de forma online. E é aí que aparece o Supremo Tribunal Federal, porque até a próxima sexta-feira deve ser encerrado o julgamento que envolve a deputada Carla Zambelli, no caso da invasão aos sistemas do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. Até o momento, para a gente pontuar e compreendermos qual que é a atual conjuntura, a Zambelli foi condenada por 4 ministros a 10 anos de prisão e o hacker Walter Delgatti a 8 anos também de prisão. De acordo com a denúncia, a Zambelli orientou o Delgatti a invadir o sistema para inserir documentos falsos, incluindo um mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. O julgamento, portanto, vai até essa próxima sexta-feira. De Brasília, Rafael Tebas. De Brasília, direto para a redação da TH+ SBT, porque o SBT Esportes Vale começa daqui a pouquinho às 7h20. Lucas Tavares não está aqui, está em Buenos Aires. E quem vai comandar o programa nessa semana é o Lud Fonseca, com a participação da Giovana Carvalho. E o Lud é quem traz agora, junto com a Giovana, os destaques de hoje. Boa noite, meninos. Oi, Marcela. Oi, Marcela. Quase tudo pronto por aqui para o SBT Esportes Vale. Claro, o pessoal deve estar estranhando, né? Lucas Tavares está onde, o Lucas Tavares, hoje? Cadê o Lucas Tavares? Onde será que ele está? Surpresa. Está por aí. Em breve ele vai mandar pra gente um videozinho, não sei se hoje, mas é o seguinte, Carlo Ancelotti, novo técnico da seleção brasileira, ô Giovana. E tem mais destaques pra hoje. O que a gente tem mais? Tem Santos e Ceará, que ocorre no Allianz Parque, e tem o resumo da rodada do fim de semana. Não gostei do resumo da rodada, o Coringão não foi bem e eu só quero ver o seu Santos hoje, hein, Giovana? É daqui a pouco no SBT Esportes Vale. Até já. Até já, meninos, eu acabei contando, né, onde o Lucas estava. Ai, meu Deus, fofoqueira eu? Não, só trabalho com informações. Beijos, bom programa. Um beijo também para o pessoal que está assistindo a gente, participando, opinando sobre os assuntos abordados aqui ao vivo no TH+ Notícias. Vamos para a primeira participação, que é da Eudreia, falando: boa noite, minha querida amiga Marcela. Com muito carinho lhe mando essa mensagem. Seja bem-vinda à minha casa. Sou do bairro Vista Alegre, Feital. Obrigada, Eudreia. Um beijo para você. Vamos para a próxima mensagem, que é da Monique, de Guaratinguetá. Boa noite, adoro o jornal. Que bom, seja sempre muito bem-vinda, viu, Monique? O Brasil tinha que ter leis como nos Estados Unidos. Absurdo esse estuprador. Manda um beijo para os meus filhos Kevin,
Kainan e Ohana. Amo eles. Monique, um beijo para você e para toda a sua família, para os seus filhos. E, de fato, as punições precisam ser mais severas, né? Jorge falando, boa noite, Marcela. Esses indivíduos que abusam de crianças deveriam ter prisão perpétua. Jorge, eu acho que o sentimento de todo mundo que acompanhou o comecinho do jornal é o mesmo, né? De dar um embrulho no estômago, um aperto no peito, de saber que tem pessoas tão cruéis e muitas vezes tão próximas de crianças que fazem tão mal para as crianças, né? Abuso é uma coisa inadmissível. Francisco de Taubaté, boa noite, Marcela Mesquita. Não perca um programa de jornalismo sério. Tenha uma ótima semana abençoada, começando hoje. Um forte abraço para toda a equipe do SBT. Amém, Francisco. Obrigada, viu? Uma excelente semana para você, que a gente tenha cada vez mais notícias leves, para que a gente possa encerrar a nossa semana por dentro de tudo e também com leveza. A gente agradece, né? Um beijo para você e para todo mundo. Encerrar a semana não, começar a semana. Ó, que maluca. Começar a semana. Hoje é segunda-feira. Obrigada, Lucas Rosa. Hoje ainda é segunda, né? Mas se Deus quiser, teremos uma linda semana pela frente. Obrigada pela correção. Agora a gente vai fazer um rápido intervalo. No próximo bloco tem uma matéria super interessante sobre avistamento de baleias no nosso litoral. 7h06, volto já. TH+ Notícias. Oferecimento. Abratio Center Valley Shopping Piso Dutra. É Vero diferente. É Vero Abratio. Laticínios Comevap. Garantia de qualidade. Quando você tem a escritura da propriedade, é outra história. É a história do José. Quando você tem essa garantia que é seu, não tem preço mais. Isso é um merecimento do que nós já trabalhamos e ainda temos que trabalhar aqui dentro. Com a regularização fundiária, o governo de São Paulo tem feito mais do que colocar tudo no papel. Ele tem transformado a vida de milhares de famílias em todo o estado. Governo do Estado. São Paulo são todos. Nossa, neste domingo o Valicap tá bom, hein? Tem uma estrada, um mob e mais 100 mil só no quarto sorteio. A estrada é minha, hein? O mob já tem dono. Os 100 mil é pra sair do aluguel. Então vamos comprar os 3 pra aumentar nossa chance. No Giro da Sorte, 30 prêmios de R$ 1.500. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo e terceiro, uma moto Honda em cada. E no quarto sorteio, uma caminhonete Estrada, cabine dupla, um mob e mais R$ 100 mil. Valicap é regional, hein? Quem pegou ônibus hoje em Taubaté percebeu que alguma coisa mudou, e mudou mesmo. Hoje, mais ônibus estavam rodando pelas ruas e até o jeito de comprar créditos ou passagem estava diferente. A qualidade do transporte público de Taubaté está na boca de quem utiliza o serviço. Você sempre pega ônibus, qual é a maior dificuldade? Tudo. O horário, fica quase uma hora dentro dele, não sai no horário certo, não chega na hora certa. Já era para mim ter ido embora, mas tô aqui ainda. É, horário, né? Horário e também ter mais ônibus na linha. Cedo saí lá da Gurilândia, fiquei uma hora e meia no ponto esperando. Cheguei que era 11 horas. Para tentar resolver o problema, a Prefeitura anunciou um pacote de melhorias, que inclui a modernização de veículos da frota, criação de novas linhas e itinerários. 5 novos veículos já estão rodando, dos 15 que foram prometidos. Outros 10 serão incorporados ao longo do ano. Com isso, a frota sobe para 70 carros, um aumento de 4,5%. A frota nova já chegaram 5 ônibus com total acessibilidade, ar-condicionado, USB, câmeras inclusive de segurança. Todos eles monitorados por GPS, então hoje a gente tem uma fiscalização mais eficiente de todo o sistema. Essa frota vai chegar até o número de 25 veículos, 25 carros, 5 agora, mais 10 até o meio do ano e completa os 25 no fim do ano. Além disso, uma assistente virtual está disponível 24 horas para tirar dúvidas, conferir horários e ajudar a quem precisa comprar créditos no cartão de transporte. A ideia é que você tenha o sistema na palma da sua mão. Tanto é que foi exigido da empresa a abertura de uma linha de WhatsApp para facilitar, porque os 2 aplicativos que até então eram colocados à disposição da população, nós entendíamos que não era satisfatório. É muita propaganda, muita coisa,
E as pessoas querem uma informação mais direta. Então, pelo WhatsApp, você terá uma informação mais direta, pelos canais da própria prefeitura e da própria concessionária também. Com tantas mudanças e também modernidade na palma da mão, o munícipe passou por uma situação difícil hoje. Teve que esperar bastante o transporte público, principalmente aqui na nova estação Eco do Secap. Segundo o secretário de Mobilidade Urbana, esta primeira estação seria um teste. No próximo semestre, outras 2 serão construídas e implementadas. Começou hoje o serviço. Há mais de 50 anos o serviço em Taubaté era o mesmo. Toda alteração pressupõe realmente uma adequação. Então, na nossa ideia, e já estabelecemos um prazo de 1 semana para a concessionária, para que durante essa semana essas questões sejam bem avaliadas e resolvidas. Abertos à crítica, porque nós precisamos desse feedback também, quer dizer, para saber onde é que nós estamos errando. E não temos vergonha, se a gente errar, nós vamos rever, vamos refazer, porque o que nós queremos, na verdade, é fazer com que Taubaté tenha um sistema à altura da cidade. E essa é uma grande exigência, né, da população taubatiana. O senhor espera que melhore agora? Esperar, a gente sempre espera. Mas eu não acredito, mas eu espero. O senhor tem a esperança que melhore agora? Tem que melhorar, pelo preço da passagem não vale R$ 4,70. É um absurdo. Então tem que esperar. Tem que esperar. E vocês vão contando pra gente, tá bom? O que vocês estão achando? Se tá funcionando, que bom. Se não estiver funcionando, vamos dar tempo ao tempo também, né? Mas se não estiver funcionando, vocês contem com a gente e contem pra gente, combinado? 997524005 é o nosso WhatsApp da redação. Falando em contar com a gente, contar pra gente, quero contar pra vocês que eu tô muito feliz, porque tem um amigo muito querido me assistindo, Eduardo De Paulo, um cinegrafista maravilhoso. A gente trabalhou juntos na nossa antiga casa, hoje ele trabalha em São Paulo, a família dele é muito querida, de Aparecida, e ele me contou que chegou de São Paulo, chegou a Aparecida agora há pouco e já ligou na TH Mais SBT para me assistir. Eu fiquei muito feliz com o seu carinho e com a sua audiência, viu, Du? Um beijo para você e para toda a sua família também. Eu espero que você tenha trazido um casaquinho, porque hoje tá mais friozinho. Aqui em São José tá, em Aparecida também tá? Um ventinho gelado agora nesse comecinho de noite, 7h12. O tempo virou mesmo, né? Virou ontem, na verdade, exatamente como a previsão disse que aconteceria. Ao longo desta semana, as temperaturas vão voltar a subir e o tempo deve ficar um pouquinho mais firme. Veja como é que fica a previsão do tempo para amanhã, no litoral, na Serra e aqui no Vale do Paraíba também. Em São José dos Campos, o sol volta a aparecer e a máxima fica em 25 graus. Em Pindamonhangaba, os termômetros podem marcar entre 12 e 25. Pode chover amanhã em Ubatuba e por lá a máxima sobe até a marca dos 24 graus. Na Serra da Mantiqueira, o dia será chuvoso em Campos do Jordão, com temperaturas entre 9 e 18 graus. Quero mandar mais beijo para vocês, inclusive para as pessoas que estão me mandando mensagem no Instagram, @mesquita.marcela, como a Margarida dos Santos, o Carlos, o Mauro, o Davi. Tanta gente querida mandando mensagem dizendo que está assistindo a gente aqui. Ivete, Alain, enfim, Leia, Djalma, Elias, Ana Paula, Laure Monteiro. Muito obrigada pelo carinho na TV e também na internet. Se você quiser fazer companhia na internet, eu vou adorar. @mesquita.marcela é o meu Instagram. Quem está participando também é o pessoal que manda mensagem ao longo do jornal no nosso WhatsApp da redação, que é o 997524005. Tem mensagem da Andréia, de Taubaté, que falou o seguinte: boa noite, Marcela, que Deus abençoe sua semana e de toda a sua equipe no SBT. Adorei que seu programa mudou de horário, assim posso assistir. Beijos. Ô, Andréia, que bom, fiquei feliz que você está aqui com a gente. Obrigada pelo carinho, obrigada pela preferência. Boa semana para você, espero você amanhã, combinado? De Caraguatatuba vem a seguinte mensagem: boa noite, Marcela, desejo muito sucesso para você. Inteligência artificial é bom, mas também assustador, pois se usado com má fé,
pode causar danos em vidas e isso não é bom. Sabe que eu concordo contigo? A gente, inclusive, já falou algumas vezes durante os nossos jornais aqui da TH+SBT o quanto era importante a gente saber usar a tecnologia e o quanto é necessário que a gente se proteja. Proteja os nossos dados, não acredite em qualquer coisa que chegue para a gente através das redes sociais, porque a inteligência artificial, de fato, se usado com má fé, pode causar danos terríveis e já estão causando, a gente já noticiou isso. Se vocês quiserem, a gente pode inclusive voltar a esse assunto mais vezes, porque o que tem de gente usando a inteligência artificial e a tecnologia de uma forma geral para aplicar golpes, para tirar vantagem, a gente tem que ficar esperto com isso, né? Obrigada pela sua participação, um beijo para todo mundo de Caraguatatuba. Falando em litoral, a partir de agora, se você estiver no litoral, olhe para o mar com mais atenção. Sabe por quê? Porque começou a temporada de avistamento de baleias no litoral norte de São Paulo. Desde o final de abril, 8 mamíferos já foram avistados e 3 deles registrados em Ilhabela, como conta Júlio Cardoso, colaborador do projeto Baleia à Vista. Conseguimos identificar 3, já estão no catálogo oficial, e é um catálogo de uma plataforma internacional chamada Happy Whale, que você coloca as suas fotos lá. Eles têm fotos de mais de 100 mil jubartes do mundo inteiro. É durante o inverno que as baleias jubarte fazem o processo de migração, saindo da Antártida para a costa sul da Bahia. O litoral norte paulista faz parte dessa rota. O objetivo dos mamíferos é buscar uma região com águas mais quentes para a reprodução e a amamentação. Desde 2016, centenas de baleias jubarte foram identificadas na região e muitas delas reavistadas em vários lugares do mundo, inclusive no próprio litoral de São Paulo. No total dos 686, por volta de 100 já foram reavistadas em outros lugares, no Rio de Janeiro, na Bahia, algumas lá na região antártica, na Patagônia, também muitas. Então, essas 30 as 90, das 90, 30 nós já avistamos de novo aqui, ou seja, elas voltaram. Então já tem um fluxo, uma certa fidelidade das baleias à nossa região do litoral norte. Antes elas passavam direto, agora estão passando e ficando um pouco as mais novas. O turismo de observação, não só de baleias, como também de golfinhos e arraias, está crescendo em Ilhabela e região. O colaborador do projeto Baleia à Vista explica a forma segura para moradores e turistas visualizarem os animais. Quando você avista uma baleia, você reduz a velocidade, você nem persegue, nem bloqueia, você vai lateralmente, vai até 100 metros. Ali você para, não desliga o motor de forma alguma, porque a baleia tem que ouvir que você está lá e ela percebe que tem alguma coisa lá. Senão ela não sabe que não tem nada lá, ela pode vir, né? Você pode ter um choque, pelo amor, né? Então é importante. Motor funcionando, porém desengatado. Isso é fundamental. E quando ela sai, você espera estar pelo menos a uns 50 metros e sai para o lado, engata para o lado contrário e sai. Muitas vezes essas baleias vêm pertinho da costeira, das praias. Então, os barcos têm que estar sempre do lado da praia, do lado da costeira, para a baleia ter área de escape. O avistamento das baleias jubarte termina entre o fim de agosto e o início de setembro. Você imagina se você estiver navegando por essas águas maravilhosas aqui do nosso litoral e você avistar uma baleia? Deve ser incrível, né? Eu vou contar um negócio para vocês. Eu nunca vi uma baleia assim tão de pertinho. Sempre torci muito quando eu era repórter, que eu ia fazer cobertura no litoral, eu torcia. Quando a gente estava embarcado, torcia para ver golfinho, para ver baleia. Baleia eu não tive essa sorte, mas golfinho eu vi algumas vezes e foi uma emoção assim que eu não sei nem contar para vocês. Parecia criança vendo aquele bando de golfinho lindo, tão pertinho da gente, dando aquele show que eu acho que todo mundo gostaria de ter a oportunidade de presenciar. E essa sorte, essa chance eu tive quando eu era repórter. Então, se você tiver essa chance também e avistar uma baleia, por exemplo, tira foto, faz um vídeo, manda para cá, 997524005. Eu vou adorar curtir o seu momento, a sua imagem. Falando em seu momento, em meu momento, o nosso momento por hoje acabou. 19h19, pensa positivo para atrair coisa boa. Agora vem o SBT Esportes Vale e amanhã a gente se encontra aqui ao vivo na TH+SBT a partir das 6h30 da tarde, combinado?
Obrigada pela companhia, boa semana, boa noite e até amanhã. Tchau.